Oi, pessoal, sou Paula Martins e este é o quadro onde eu trago aqui algumas alunas e alunos de Comunidade Sem Trigo agora, futuramente GFA, para falar um pouquinho sobre como funcionam os cursos, como elas me conheceram e entraram neste universo de culinária sem glúten, o porquê disso tudo, e as histórias são muito bacanas. Então, hoje eu vou trazer mais uma convidada aqui para vocês, que é a Samira. Ela vai contar um pouquinho sobre ela e sobre a história dela. Bom, meu nome é Samira, eu tenho 38 anos, sou de São Paulo, eu sou gerente de trade marketing de uma vinícola chilena e Ai, que argentina. delícia! Então, eu cuido de equipes de promotor de ponto de venda, de material de ponto de venda, de vender vinhos, esse é o meu negócio. Nossa, eu acho que eu estou gostando bastante desse seu trabalho aí. Você não está precisando de uma influenciadora digital, alguma Eu coisa sim, assim? inclusive eu te contrato várias vezes com a vinícola Dona Paula. Ah, você trabalha na Dona Paula? Não Sim, acredito. Olha isso, nem sabia, tá vendo? E a aluna. tá vendo? E é por isso que eu te conheço, porque eu comecei primeiro a te contratar pelo meu trabalho. Que Aí depois eu demais! comecei a ver seu conteúdo e falei assim, bom, eu acho que tem alguma coisa a ver com a minha vida mesmo, com as minhas enxaquecas. Vamos contar aí. Entendi. Ai, quero saber um pouquinho sobre isso, então. Você resolveu aí partir para a culinária sem glúten por conta de quê? Por conta da minha saúde, né? No caso, o ponto principal foram as enxaquecas. Em 2021 eu passei um ano muito ruim, de muita enxaqueca, de muita crise de enxaqueca. E aí, pro final do ano, assim, eu já não aguentava mais. Eram 4, 5 crises por semana. Eu vivia com enxaqueca. Eu vivia tomando remédio e tudo. E aí, no começo de 2022, eu fui procurar alguns médicos, fui fazer alguns tratamentos, descobri uma endometriose, que também é uma doença inflamatória, né? E aí, assim, né? Quando você começa a tomar remédio, você toma um remédio para uma coisa, depois você precisa tomar outro remédio para consertar aquela outra coisa que aquele remédio estragou, e aí você chegou uma hora que eu estava tomando, assim, 5 remédios por dia, remédios que me deixavam bem grogues, eu não conseguia trabalhar direito, não conseguia fazer minhas coisas direito, né? Aham. E aí eu falei assim, chega, né? Vamos buscar uma nutricionista. Eu achei uma nutricionista que era especializada em endometriose, e foi ela que me falou. Falou assim, você já tentou fazer alguma dieta? Tirar os alimentos inflamatórios? Aí eu falei assim, que são o quê? Nunca ouvi falar de alimentos inflamatórios. Exatamente. Ninguém sabe, né, E no sobre caso é isso. o quê, né? O que é alimento inflamatório? Aí ela começou. A primeira coisa foi glúten, lácteos e, enfim, né? Uma série de coisas. Açúcar. Então, os 3 principais eram o glúten, os lácteos e o açúcar. E aí, claro, né? Entra com um monte de suplementação. Só que assim, foi em um mês, aí eu parei de comer tudo com glúten. Em um mês, eu não tinha mais crise de enxaqueca. Só que o que aconteceu? Nesse um mês, eu comecei a comer as coisas industrializadas que existiam sem glúten. Não, Sim, eu não fazia nada, né? Então, e a gente sabe que as opções ainda são poucas, são caras e são ruins, que é o são bem ruins. principal, são ruins. Infelizmente, são bem ruins. É. E assim, a gente mora em São Paulo, onde teoricamente a gente tem acesso a muitas coisas. E nem assim eu tinha acesso a tantas coisas. Você vai no mercado e não tem o que você quer comer, ou tem aquele negócio ruim, aquele pão seco, duro, horrível. Era assim a vida, né? É bem assim mesmo. Aí eu lembrei que eu já tinha te contratado através lá da agência de PR, né, pelo trabalho. Eu falei assim, tem aquele perfil, vou começar a seguir. E aí eu comecei a fazer as suas receitas de live, né, do conteúdo que existia grátis. E aí teve a primeira turma quando vocês abriram, que acho que era de agosto. Eu fiquei assim, compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro. Não, aí não comprei. Falei, não, eu não vou ter tempo de cozinhar, não vai dar, não vou comprar. Passou. Aí chegou a de outubro, aí vocês falaram, era é a última vez, não vai ter mais. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu tenho que comprar. Agora eu vou comprar, porque agora se eu não comprar, eu não vou ter. Como que eu vou fazer pão? Não vou fazer. Exatamente. Aí eu comprei o curso. E assim, eu comprei num dia, naquele mesmo dia eu já estava vendo receita, eu já fui fazer. Eu não tinha nem assistido às aulas, as essenciais. Eu comecei a pegar aula 1, baguete vegana, não sei o quê. Eu já fui na cozinha, fui fazer.
E, assim, saiu um pão mais ou menos. Mas o mais ou menos que saiu era 1000 vezes melhor do que aquele que eu comprava no mercado. Isso que nunca tinha feito antes, hein? E de verdade, eu sou terrível na cozinha. Para ter ideia, eu já fiz arroz doce com arroz cozido da panela de cebola. Para você ter ideia. Mas vou aproveitar esse arroz aqui e vou fazer um arroz doce. Você não é péssima na cozinha, Samira. Você não tem experiência. Isso é uma Não tenho coisa. Então, experiência na não cozinha, adote nenhuma. esse péssima, não é isso. Acho que as pessoas, a maioria das pessoas tem essa tendência de achar que elas são péssimas porque elas nunca aprenderam. A gente sempre se acha péssima naquilo que a gente não sabe fazer. Mas a partir do momento que você vai estudando, entendendo um pouquinho, você já vai vendo que é possível e que não é nada de outro mundo, assim. Não, e outra coisa, eu já tinha comprado uns 2 e-books antes, até pelo Hotmart mesmo, uns 2 e-books de comida de pão sem glúten, não sei o quê. Você vai fazer. Até o meu filho falou assim: Olha, mãe, você fez umas pedras aqui nesse saco, que eu pus num saco. Meu filho tem 7 anos, ele falou: Olha, mãe, e essas pedras aqui que você fez, o que é isso? Mas era meu e-book, aquelas que eu... Não, era e-book de outras pessoas, de 2 pessoas diferentes. Eu comprei e-book, eu falei, nossa, vou comprar um e-book, né? Não tenho tempo de ver curso, vou comprar um e-book. Comprei o e-book, fui fazer a receita. Pedra, como diz meu filho, fiz pedras. Isso é bem legal. Isso é bem legal de você falar, porque muita gente acha que só a receita funciona para você fazer determinados alimentos. E, infelizmente, até por isso que eu, até hoje, sou meio reativa a ter um livro de receitas. Porque e-book eu já tenho, mas livro de receitas específico é muito complicado. Como que a gente vai passar o ponto no livro de receita? Para mim, esse é o principal de tudo que eu aprendi com você. É o ponto do que eu tenho que deixar, do que eu tenho que olhar quando eu estou colocando água na batedeira. Para mim, esse é o principal. Eu hoje, né, depois de 3 meses que eu tenho acesso ao curso, eu olho para as pessoas e falo assim, não, mas é porque você não está colocando água suficiente, é porque você não está acertando o ponto. Não é igual pão com glúten, que você vai fazer uma bolota aí na batedeira. Não vai dar certo. É isso aí, tá certíssimo. Aí eu já tá sabendo bastante. Tá sabendo mais que alguns alunos que já estão há anos comigo que ainda erram hidratação. Meu marido passa, às vezes, quando eu tô fazendo, e ele olha dentro da batedeira, ele, nossa, deu errado, né? Tá tudo mole aí. Eu falei, não deu errado. Você que não sabe o que você tá. Mas me deixa aqui, me deixa fazer meu pão. Você que não tá sabendo de nada, que esse é o nosso mundo. O nosso mundo é assim mesmo, é bem hidratado. Cara, mas que legal saber um pouquinho disso. Agora vamos voltar à parte das enxaquecas, da sua doença aí, né, inflamatória, porque querendo ou não, uma doença inflamatória, você tinha 2 ciclos inflamatórios aí, que era a endometriose e a enxaqueca. Você já teve filho, né? Então a endometriose aí não foi um impedimento para você engravidar. Não. O que é até bom, que alguns médicos até influenciam as pessoas a engravidarem para melhorar o quadro de endometriose, mas é um quadro totalmente inflamatório e as pessoas acham que a alimentação não influencia em nada nisso. Exatamente. E você contando aí que em um mês, para quem tinha 5 episódios de enxaqueca numa semana, tá aí em um mês ter reduzido isso a não ter quase nada. Olha, em um mês só, porque é muito pouco tempo. Entendeu? Então, eu queria saber, você tem um acompanhamento da sua nutricionista, alguma coisa assim, para vocês verem como que está essa evolução aí, porque faz pouco tempo, né? 3 meses é pouco tempo. 3 meses que eu tenho o seu curso. Na verdade, eu tive o glúten desde março do ano passado, vai fazer um ano então agora. já tem mais tempo. Então, o que acontece? Eu tenho enxaqueca desde criança. Desde assim, 8 anos de idade, eu me lembro de episódios de enxaqueca. Eu tenho enxaqueca com aura, daquela que perde a visão, né? Daquela, não sei se você conhece esse tipo de enxaqueca. Não, graças a Deus, né? Além da dor de cabeça, ela é uma enxaqueca que tem muita coisa sensorial. Então, eu perco uma parte da visão, depois ela abre, eu tenho formigamento nos braços, formigamento no rosto. Então, é enxaqueca com aura. Parece que, eu não sei percentualmente, mas dizem que acho que é 4% de quem tem enxaqueca tem esse tipo de enxaqueca com aura. E eu fui escolhida para ter essa. Então, eu tenho isso desde criança.
E quando a gente entra na puberdade, tudo, os hormônios, faz isso piorar muito, né? Então, eu convivo com isso a minha vida toda, praticamente. E quando eu descobri a endometriose, dos protocolos lá foi colocar um DIU, que é hormonal. E para quem tem enxaqueca, isso é bem ruim, né? Porque quando você mexe com o hormônio, a enxaqueca explode. Aí foi nesse momento onde eu fui fazer um tratamento para descobrir por que eu estava passando mal, eu descobri a endometriose, me colocaram o DIU, e aí o negócio desandou de vez. Nossa. Então, eu cheguei aí na ginecologista e falei, tira o DIU, pelo amor de Deus, eu não quero mais, é esse DIU que está fazendo isso comigo. E aí ela falou, você já foi numa nutricionista para tentar organizar uma alimentação? Tenta isso primeiro, antes da gente tirar. Porque é um processo ruim, né? Colocar DIU é dolorido, quase que uma mini cirurgia, né? Sim. E aí eu fui procurar nutricionista e eu fui procurar alguém que era especializado em endometriose, e aí cheguei nesse ponto. E eu fiz um acompanhamento com a nutricionista por 6 meses. Então, até o final do ano passado, eu estava ainda fazendo esse acompanhamento e agora não estou mais. Só que o que acontece? Eu tomava remédio do neurologista por causa da enxaqueca. Então, esse me deixava super grogue. Eu tomava remédio para pressão, porque o estresse de estar passando mal o tempo todo subia a minha pressão. Eu tomava remédio de pressão. Eu tomava analgésico 3 vezes por dia. Nem água. Que nem água. Eu te mostrava o pote do meu analgésico. É um pote desse tamanho de analgésico. Eu já compro de pote, porque não dava para comprar cartelinha com 4, porque eu tomava num dia só. Meu Deus. E esses analgésicos para o seu fígado é assim, a treva. Aí atacava o fígado, que me dava o quê? Mais enxaqueca. Porque também era completamente ligado. Assim, eu era dependente de remédio o tempo todo. O tempo todo eu estava tomando remédio. Aí, com a nutricionista, eu comecei a tomar suplementos. Né? Então, eu comecei a tomar coenzima Q10 e outras coisas, e fui tomando, e aí o potão passou a ser de suplemento, ao invés de analgésico. E conforme eu fui percebendo que eu fui melhorando, eu fui tirando alguns remédios. Eu falei assim, eu não vou mais tomar esse da enxaqueca, não vou tomar mais, vamos ver o que acontece. E estava bem, continuava bem. Medi a pressão, né, porque também tinha o aparelhinho de pressão o tempo todo para ficar medindo, para ver se a pressão estava alta ou não. A pressão estava normal. Eu falei, vou tirar o remédio da pressão. Tirei o remédio da pressão, nada aconteceu, continuei bem. E aí eu tirei todos os remédios. E hoje eu não tomo nenhum remédio. Ai, que maravilha! Olha que notícia mais maravilhosa. Eu acabei de ler aqui, que eu estava fuçando nas minhas redes sociais, eu acabei de ler alguém falando assim, eu comprei 2 e-books seus até hoje, eu não fiz nenhuma receita porque eu acho que os ingredientes são caros. A pessoa nunca nem fez uma receita, nunca nem comprou um ingrediente e ela tem a suposição de que os ingredientes são caros. Fala para esse tipo de gente. Que caro é remédio. Vai quanto custa um remédio? Nossa Senhora. Que você gastava por farmácia por mês? Assim, você tem uma ideia assim, de quanto você gastava de farmácia por mês? Olha, os remédios que eu tomava em si, eles não eram caros. Mas, por exemplo, o remédio da enxaqueca, ele tinha receita controlada. Então, eu tinha que ir no médico para pegar a receita. Né? Então, assim, no fim das contas, o remédio ele custava R$30 por mês, esse que eu tomava de enxaqueca, mas eu tinha que pagar uma consulta, eu tinha que pegar a receita e todo o trâmite que eu tinha que fazer, porque não era simplesmente ir na farmácia comprar. Mas esse era um dos 5 só, né? 5. Então, o analgésico é de pote, né? Porque comprar cartela não dava mais, então eu comprei de pote. Eu comprei de pote, uma amiga vinha dos Estados Unidos, falei, pode trazer para mim esses potões que tem aí, desses analgésicos desse tamanho? Então, é esse o analgésico que está aqui. Pois é. E o remédio da pressão, que também, que fosse R$50, R$100 de farmácia, mas não é o valor da farmácia, era o que tudo aquilo me causava. Eu era uma pessoa dopada. A pessoa conversava comigo e eu praticamente não conseguia interagir direito, era uma pessoa dopada de remédio. Exatamente. Essa questão das doenças inflamatórias, eu estou lendo muito a respeito agora disso, eu estou ficando bem impressionada porque a gente não tem noção que todas essas doenças que são inflamatórias tendem a um dia a evoluir o quadro e a piorar e se transformar numa doença autoimune ou alguma coisa pior. E essa interação medicamentosa que a gente faz para sanar um problema acaba prejudicando o outro. Ou seja, você toma um remédio para uma coisa, aquilo que você falou, você toma um remédio para um negócio,
Daqui a pouco você tem tanto efeito colateral daquele remédio que ninguém te explica que você vai ter. Aí você tem tanto efeito que aí você tem que tomar um outro remédio para combater o efeito colateral daquela outra coisa. Sendo que a simplicidade de uma alimentação mais controlada, com menos agentes inflamatórios ali, ia cessar tudo isso, e cessa mesmo. Porque eu também já cessei, eu sei muito bem sobre isso. Como que era a tua alimentação antes, desde criança? Bom, eu sempre fui a pessoa que comia bastante fast food. Na minha infância, minha mãe fazia muita fritura, então tudo era frito na minha casa. O bife era frito, tudo é frito, batata frita, tudo era frito. Então a gente sabe, quem nasceu nos anos 80 comeu fritura pra caramba quando era criança, né? E no fim de semana ia comer um McDonald's, ia comer tudo, todos os junk food da vida que a gente comia. E o que aconteceu? Que agora, né, depois de 2 anos, eu consigo avaliar. A pandemia foi a gota d'água que faltava para o meu copo transbordar, porque a gente ficou o tempo todo em casa, pedindo comida no iFood o tempo todo, e a gente comia essa comida, né? Porque a gente começou a trabalhar home office e começou a trabalhar 1000 vezes mais do que se trabalhava antes, não dava tempo de cozinhar, e aí você pede comida, e aí você come 1000 vezes pior do que você já comia. Você já comia um fast food de fim de semana, você já comia alguma coisa ou outra, mas aí a gente começou a comer isso o tempo todo. E aí o negócio desandou assim, 100%. E outra coisa, a questão genética dos familiares também é uma coisa bem importante. Quando a gente está falando sobre alimentação e sobre o que a gente está trazendo de carga, porque a genética pode mudar também, né? A genética também é influenciada pelos fatores externos. Então, teus pais, eles têm alguma doença inflamatória crônica que eles trazem a vida inteira? Tem, a família da minha mãe inteira tem enxaqueca. Inteira tem enxaqueca. Aí, ó. O meu pai, ele tem câncer no estômago, não é o caso, né? Mas a família toda dele teve esse câncer no estômago. Meu pai hoje convive com isso, tá tratado e tudo, mas também é uma tendência que eu preciso cuidar. E é o estômago, né? Onde a comida chega, né? Pois é. E eu li o livro, aquele livro que você falou da dieta da mente, e depois que eu já tinha melhorado e tudo, eu li, eu falava assim pro meu marido, eu falei, se eu não tivesse passado por essa transformação, eu ia achar que esse doutor aqui é um charlatão de tudo que ele está dizendo. Mas aconteceu comigo, parar de comer e ver melhorar. Né? Porque se você faz isso enquanto você come tudo, enquanto você tem todas as suas doenças, você acha que o cara é um charlatão, que ele está falando coisas que jamais podem acontecer. Exatamente. E aí eu fico indicando para minha família toda agora. Eu falei, olha, lê esse livro, lê esse livro. Mas tem que indicar mesmo, eu acho que é a nossa missão aqui, nós que passamos por isso, que percebemos essa melhora na nossa saúde, eu acho que a gente tem como obrigação falar isso. Hoje eu estava até conversando com uma tia minha que no final do ano teve uma recidiva de câncer, ela foi fazer... estava em busca dos tratamentos, ver o que precisava e o que não precisava fazer, e eu estava falando, tia, que bom que você não vai precisar fazer quimioterapia, porque ela vai fazer só via oral. E aí eu falei, bom seria que se tivesse uma cura definitiva para isso. Aí ela virou e falou assim, Paula, dizem as más línguas que existe, mas como que a medicina e os médicos e toda a parte da medicina ia sobreviver se não tivessem as pessoas doentes? Não é verdade? Eles estão ali não para prevenir, eles estão ali para tratar doentes. Né? A prevenção todo. Hoje sinceramente, eu fui em poucos médicos na minha vida que falaram sobre prevenção de qualquer coisa. Mesmo num ginecologista, que a mulher tem que ir desde que quando ela é adolescente para fazer todos os exames dela, um ginecologista nunca falou sobre prevenção. A prevenção é fazer exame radiográfico, a prevenção é fazer exame de imagem, mas isso não é prevenção, isso é diagnóstico. Prevenção é como você leva a sua vida, o seu estilo de vida. E nenhum médico fala sobre isso. Não. O único profissional que me falou alguma coisa sobre isso hoje foi a nutricionista.
E a nutricionista, que eu paguei uma fortuna particular, que não foi pelo convênio médico. Então, todos os outros médicos, você chega com seu exame de sangue, tá tudo bem, tá tudo dentro dos parâmetros. Pois E aí, é. a nutricionista, quando pegou meu exame, falou assim: tá faltando um monte de coisa aqui. A vitamina D tá assim, o ferro tá assado e não sei o quê. Você tá pré-diabética, a sua insulina está alta. Para você ser diabética, está faltando um passinho. Aquilo me chocou de um jeito que eu falei assim: nossa, a minha saúde tá. Sim, eu tenho, na época, né, eu tinha 36 anos e tô com a saúde de 80, Pois sendo é. Tá um fiasco, né? um Um fiasco fiasco. essa saúde, é. É bem assim mesmo, é bem assim. E ninguém. Eu acho impressionante como as pessoas não ainda fecham os olhos para isso e não querem enxergar. E aquilo que você falou, se eu não tivesse vivenciado isso, acho que muitas das pessoas elas têm isso também pelo medo de ficar desprovido dos alimentos, né? Daqueles alimentos que não são essenciais na vida dela. Uma vez eu até falei, eu fiz um post de brincadeirinha, eu falei assim: não trate como essencial aquilo que deveria ser uma exceção. As pessoas acham que tudo à base de farinha de trigo é o essencial da vida dela, sendo que elas não trazem esses ingredientes, esses produtos não traz nada de saudável para a vida das pessoas. Elas deixam de comer o que é realmente importante para comer algo que está pronto, fácil e que é zero fator nutricional ali para a saúde das pessoas. Então, Me desculpe, só né, quem não quer. é Aqui só em casa eu tive que liberar, por exemplo, uma parte do meu armário para colocar minhas farinhas. E aí fica todo mundo assim: você precisa de tudo isso de farinha? Eu falei: preciso de tudo isso de farinha, não mexe aqui nas minhas farinhas. Ah, mas a farinha de trigo é um pacote só. Eu falei: mas eu tenho aqui 15 potes e deixa meus potes de farinha aqui. é um pacote só, mas é um pacote do diabo. É um pacote do diabo, não quero não. Eu prefiro ter um monte de pote aqui na minha cozinha também, não tem problema nenhum. Não, nem eu. Já arrumei uma parte do armário. O motoboy lá de ingredientes online, a cada 15 dias está aqui com a minha caixa. Tá ótimo. Cara, sensacional. Então você só tá 3 meses lá dentro. É Só, muito mas pouco olha, eu tempo. já assisti 80% do curso. Já, o meu negocinho pula lá. Parabéns, você completou 80% do curso. De verdade, não parece, né? Mas eu sou uma pessoa bem low profile em redes sociais. Mas no grupo da comunidade eu posto bastante, porque eu acho que a troca ali me enriquece muito. Né? Então, assim, se você olhar minhas redes sociais, eu mal posto nada, não posto nada. Eu até abri um Instagram para salvar as minhas fotos de pães, não sei o quê, porque eu nem quero que as pessoas que me seguem no meu pessoal fiquem vendo o que eu estou fazendo. Então, eu abri outra. Se alguém tiver interesse, olha lá, mas não vai ficar vendo no meu. E lá é um lugar que eu fico postando as coisas porque é motivador. Primeiro que tem as pessoas lá que sempre comentam, que nem esses dias eu fiz o pão lá que o gergelim não colou. Né? Então, quando eu fui desenformar, caíram todos os gergelins. Aí já vieram umas 2, 3 pessoas me dar dica de como que eu colo o gergelim no pão. Falei, olha, então este lugar é onde eu vou usar redes sociais, porque eu não sou muito de usar redes sociais. Pensar em dar um depoimento, então, nunca imaginei que eu ia me candidatar. Falei, eu quero falar. Acho que foi até você falou, a minha história nem é tão interessante, não foi você que falou isso? Foi eu. Falei, o que eu vou contar? Que eu tive enxaqueca a vida inteira e que agora eu faço pão sem glúten e passou. Isso é sensacional. Isso já é sensacional. Não precisa ser só história dramática de coisas que. Não, isso já é uma transformação muito grande. Cara, isso daí é uma vitória muito grande, porque eu imagino o quanto você já sofreu na vida por conta dessas enxaquecas. Pois Uma é. pessoa que tem formigamento, que para de enxergar. Cara, não é simplesmente uma dorzinha de cabeça que você toma um Tilenol e acabou. Não, você fica invalidada de trabalhar, de cuidar da sua casa, de cuidar de você. Isso é uma história impactante, né? Faz todo sentido você vir aqui contar isso. Porque quando eu falo para as pessoas, às vezes eu falo só do meu caso, que foi o que eu passei. E aí as pessoas falam assim, não, mas é só com você que acontece isso. A minha tia estava me zoando ontem. Ela falou assim, não, mas é porque você é doentinha. Eu não sou doentinha. Eu não sou doentinha. Eu só tinha alguns problemas por causa da minha péssima alimentação. É.
né? Quando eu não estou com essa alimentação, eu estou ótima, não tenho problema nenhum. Não, e assim, um exemplo, agora no fim do ano eu peguei férias e tudo, né? E você vai viajar. Eu até levei meu saquinho de pão congelado para comer. Só que assim, a gente abusa de outras coisas, né? Você come um pouco mais de açúcar, você come uma gordura. E de 10 dias que eu fiquei de férias, 4 eu tive enxaqueca. Olha aí. Então, assim, meu corpo tá. Acho que é um sinal que assim, meu corpo não aceita mais. Então ele Exatamente. aceitou durante 36 anos, agora ele não aceita mais, nem um pouquinho. Pois é. Você saturou o seu corpo, assim Já como eu saturei. saturou. É. Eu saturei o meu e as pessoas estão saturadas mesmo, porque a dieta é a base disso, não adianta a gente fechar os olhos para isso. Foi super importante ter este depoimento aí seu, acho que é muito legal isso. E essa parte que você falou sobre estar num lugar que as pessoas te motivam a fazer, né, a estudar, você que está com 80%, saiba que tem gente lá que já está há 2 anos em comunidade sem trigo que nunca nem estudou esses 80% aí que você estudou. É sério, tem gente que nunca nem abriu o curso, pagou, aí pagou de novo e nunca nem abriu o curso. Mas porque não percebeu ainda a importância que é de fazer essas receitas, e de estudar e de fazer, e de usar a comunidade ali como um auxílio para isso. E essa parte do fazer e postar, você acaba estimulando outras pessoas a fazer também. Porque a pessoa acaba lembrando, ai, tem esse pão, vou fazer. Ah, não sei, tem gente que está lá já faz tempo, tá? Nunca fiz esse, vou fazer. Aí vai estudar e vai fazer a aula. Então, acho que é legal isso que você botou aí sobre esse ponto que a comunidade traz de tão importante, né? Completamente. E eu vejo lá, e assim, do mesmo jeito que, quem sabe, eu tô inspirando alguém, eu vejo algumas coisas lá que eu falo assim, eu quero um dia fazer um pão igual a esse. Tem uma moça lá, acho que é Diana, o nome dela, que ela faz um pão francês, que eu vou fazer um desse um dia. E o meu eu já fiz várias vezes e não abre lá o cortinho, não abre, né? Mas tudo bem, eu tô comendo todos esses pães mesmo sem o cortinho abrir, mas um dia ele vai ficar bom. Se você visse o primeiro pão francês da Diana. O primeiro pão francês da Diana estava difícil, igual o meu, primeiro pão francês bem difícil. Mas pelo menos até hoje eu não joguei nenhuma receita fora. Eu como todas. Se não ficar bonita, eu como também, mas não, jogar fora eu não joguei nenhuma. Claro que não. Ao contrário daquele outro do e-book lá das pedrinhas que eu joguei fora. Eu sou muito curiosa, já quero saber que e-book que é esse. Ai, como é que chamava a moça? Olha, ela vai falar. Eu não lembro o nome. Se eu lembrasse, eu falava mesmo, mas eu não lembro o nome da Se moça. bobear, deve ser uma que copiou meu pão de milho e botou no e-book dela para vender com a minha foto. Ah, não, era o meu enroladinho de salsicha. Ela pegou a minha foto do meu e-book e botou no e-book dela. É muita cara de pau, né? Tem de tudo nessa vida. Tem. Internet é um bicho doido, é terra de ninguém, né? Que eu falo, é terra de ninguém. E aí é isso. Cara, olha, Samira, eu amei. Aqui o nosso bate-papo é super rapidinho. É só para a gente contar essas histórias mesmo. Como eu te falei, foi muito bom você falar sobre isso. É sobre isso mesmo que a gente quer conversar e quer mostrar para as pessoas. Que existem pontos na nossa alimentação que são gatilho para a nossa falta de saúde. E você tinha uma falta de saúde que hoje, graças a Deus, você reverteu, graças a uma dieta totalmente isenta aí de glúten, porque o mínimo que você consome vai ser gatilho para voltar tudo de novo e seu corpo está demonstrando que está saturado disso. Exatamente. Então, é importante, sim, falar sobre isso. Sua história é muito importante para nós, sim. Saiba disso, tá? Agora, com relação ao vinho, a gente pode combinar. A gente pode combinar algumas trocas aí de vinho. Exatamente. Botar uns fornecedores bacanas de vinho da Paula, maravilhoso. Com certeza. Afinal de contas, vinho não tem glúten, gente. Vinho não tem glúten, não tem glúten. E aí o argentino é que tem o selo de sem glúten, por isso que a gente usa o argentino com você, mas nenhum deles tem. Então, né? Isso aí, é bem certinho aí mesmo. E eu já tomo Dona Paula há muito tempo, porque, óbvio, com esse nome eu tinha que tomar, né? Óbvio. Então.
Mesmo antes de vocês, viu? Já faz parte da minha bebida de vinhos ali, sempre tinha na minha casa, muito antes de vocês chegarem para a gente fazer alguns trabalhos juntos aí, que foi bem legal. Mas, ó, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui de bater esse papo comigo, para eu te conhecer um pouquinho mais. Eu adoro conhecer e conversar com as pessoas. Nem sabia, olha, eu falei, não vou perguntar nada para você antes, porque eu quero te conhecer aqui, saber da tua história. Eu nem sabia que você já tinha até me contratado para trabalhar. Tá vendo? Você queria me surpreender e eu que te surpreendi. Olha que mundo mais louco isso, né? Mas adorei mesmo o seu depoimento aqui. Muito obrigada. E vamos continuar firme aí nessa divulgação, nessa pegada, falar sobre saúde. Com certeza. Inclusive, já fiz meu upgrade, já estou dentro da academia. Já é aluna GFA, que chique. Já. Eu nem falei nada, porque, outubro estava aquela confusão lá, outubro, novembro, não sei o que, né? Aí eu falei, nem vou falar nada se ela está em GFA, mas já estamos em GFA aí. Já estamos. Maravilhoso. Vai ter muita coisa boa aí no GFA esse ano e até o ano que vem, se Deus quiser. E vamos embora. Vamos embora. Muito obrigada pela oportunidade também de contar minha história. Obrigada, valeu demais. Eu vou só encerrar aqui